Muito. Jeito. Som. Oi, Dá, bom dia. Agora tô vendo você. Eu pensei que eu estava vendo, aí mostrou aqui uma mensagem, eu tive que botar ok. Bom dia. Tá tudo bem Bom aí? dia. Sim, Graças a Deus. Eita, frio hoje, né? 5 graus. então, menina. Você gosta de frio, não? Gosto quando eu tô dentro de casa, né? Porque eu fico bem agasalhada, né? Mas Uhum, na rua, feito ontem. Ontem eu passei um frio danado, que eu fui com aquela blusa, aquele casaquinho branco, e ele é fino. uhum. E eu digo, pô, que frio danado, porque eu vejo o céu azul feito tá hoje. Aí eu digo, vai fazer um calorzinho. Quando eu saio na rua, tá um frio danado. A Betinha. Betinha, bom dia. Já entrou aqui. Não tô vendo ela só. Vou ver se eu consigo mudar aqui a configuração. Bom dia, Betinha. Uhum. Beti, bom dia. Não consigo ver. Ah, mais uns minutinhos. Bom dia, Ju. Oi, bom dia. Até assustei. Essa, liga a câmera pra gente ver você. Tá me ouvindo, Ju? Tô ouvindo. Você tá me ouvindo? Tô. Tá bom. Agora preciso ver. Deixa eu ver você. Não, não, não. Esse é aniversário da Betinha. Ei, Betinha. A Uhum. Cris, agora vai entrar a Cris. Bom dia, Cris. Ei, bom dia. Agora eu tô vendo você. Falta ouvir. Fala aí com a gente.
Oi, Agora sim. Bom dia, Cris. bom dia. Ó, Cris, a Betinha tá aí, mas não quer deixar a gente ver ela, não, ó. Ela é sempre assim, É, ela vive se escondendo. hoje é aniversário dela. É, Cara, parabéns, velhinha. Beth. Obrigada. Ainda mais de manhã. Pois, Não sou obrigada a me mostrar feia. Ai, meu Deus. Vou esperar mais um minutinho. Aqui, hoje eu coloquei o livro aqui que nós vamos estudar o próximo, de dentro para fora. Coloquei aqui no cantinho. Muito bom esse livro, muito bom, fera demais. A gente vai precisar de mais 4 encontros, né? Vai fazer uns 5, 6 encontros. É top demais. Eu do início estava colocando um louvor aqui para a gente poder ficar ouvindo, mas parece que não, na gravação não aparece a música. Não sei se é porque o fone abafa, não deixa transparecer. Aí eu não coloquei mais, ficou assim em silêncio. Vocês ouvem? Não tô ouvindo, não, né? É, o microfone, acho que ele tira o som. Só se eu fizer assim, vamos ver. Assim dá para ouvir? Dá? Então eu vou colocar esse louvorzinho. A gente se achegar aqui. Muito te louva, um coração dividido. Dentro, casa do Pai, já não sei que não vai mais voltar. Já não se fala tanto em coração, e santificação não vai. Tá, vou esperar a Aline entrar, mas enquanto isso, fazer uma oração. Para também honrar com todas que estão aqui. Aceitação. Vamos lá. Aline já entrou. Oi, Aline, bom dia. Vou ver você, abrir teu microfone para poder te ouvir. E a câmera também, se você puder. Deixa eu conhecer você. Vamos ver, Aline. Oi, Aline, prazer em te conhecer. Bom dia, prazer Bom meu. dia, bom dia. Você mora onde? Aqui em Portugal mesmo? Não, moro na Suíça. Ah, é a Suíça, sim. É a indicação da Cris. Prazer ter você aqui. Aqui tem a Beth, tem a Cris, tem a Irá. Todas nós moramos aqui em Portugal. Brasileiras também. Seja bem-vinda, tá bom? Vamos orar?
Sim, só que eu vou fazer no telefone hoje porque não consegui colocar no meu computador. Tudo bem, sem problema. Depois só peço para vocês fecharem o microfone de vocês, e aí quando vocês forem falar, vocês podem me interromper e abrir quando quiser, tá bom? Só para eu não ficar ouvindo minha voz. Tudo bem. Então, fechem seus olhos. Vamos entrar aqui na presença do Senhor, já recebendo aqui essa unção, a presença do Espírito Santo nesse ambiente, em cada um na casa de vocês também. Nosso Senhor, nosso Deus, nosso Pai, agradecemos a Ti, Senhor, por mais um dia de vida, de saúde que o Senhor concedeu e marcou para estarmos aqui nesse dia, Senhor. Ó Deus, que todas as pessoas que estão aqui reunidas, Senhor, ao redor de Tua palavra, que Teu Espírito abra o nosso entendimento e nos dê discernimento da Tua palavra. Tire de nós, Senhor, toda a ansiedade, toda a distração e toda a preocupação que tentam roubar este momento, Senhor. Ó Deus, nós te damos liberdade. Fala conosco, Senhor. Cura o que precisa ser curado. Restaura o que precisa ser restaurado. A sua palavra cura, Senhor. Nos submetemos a nossa alma a ti, ó Pai. Senhor, cuida de cada uma de nós aqui, Senhor. Coloca no coração de cada uma aqui, ó Pai, a necessidade de cura, porque hoje nós vamos falar literalmente de cura, Senhor. Já esteja preparando, Senhor, o coraçãozinho de cada uma. Coloca, Senhor, o teu mover do Espírito Santo dentro de cada uma. Tu conheces, Senhor, o mais profundo do coração de todas nós que estamos aqui, ó Pai. Entregamos, Senhor, e nos submetemos a nossa alma, nossa mente, nosso entendimento a Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, a Aline, que não estava aqui no nosso primeiro encontro, Aline, nós fazemos a leitura corrida, sabe? Então, geralmente tem duas modalidades do Clube do Livro. Uma delas é enquanto as pessoas leem em casa e durante a reunião a gente só debate, a gente só discute sobre o que foi lido. E aqui, nessa modalidade, eu escolhi para a gente ler juntas, porque eu acho que a maior dificuldade de todos que estão aqui é o tempo para ler e muitas vezes o foco para manter na leitura. Então, eu escolhi dessa forma para fazermos a leitura juntas. Antes de começarmos a leitura, eu queria que vocês, entre vocês, se vocês pudessem, nós colocamos aqui, definir uma pessoa que seja uma guardiã do tempo. Por quê? Porque às vezes eu vou estar tão imersa aqui na leitura que eu vou deixar o tempo passar e eu não quero honrar esse tempo com vocês. Então, queria saber de vocês, quem que poderia me ajudar e me avisar, abrir o microfone e falar, Ju, falta 30 minutos para acabar a nossa reunião, ou seja, nós vamos até 10h30, 1h30. Então, quando for 10 horas, me avisar. E quando faltar 10 minutinhos também, fazer um sinalzinho, fazer um joinha, assim, qualquer coisa, para eu saber também que falta 10 minutos. Quem que poderia fazer isso com a gente hoje? Pronto, Aline. Aline, hoje você faz isso para a gente, por favor, tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu colocar aqui o livro, as páginas do livro, enquanto se vocês quiserem também abrir aí no computador de vocês. Eu vou estar passando aqui na tela também. Vamos ver se vocês conseguem encontrar. Vocês estão vendo as páginas do livro? Sim. E legal. Então, qualquer coisa vocês me interrompem, que eu vou estar olhando para baixo aqui, porque eu estou com o livro, tá bom? Eu estou com o livro aqui que eu fiz algumas anotações. Então, vamos lá. Hoje o capítulo 3, ele fala o seguinte. O primeiro capítulo, que foi o videozinho que eu enviei para vocês lá do YouTube, nós falamos sobre as obras de Jesus e a forma de receber a cura. Hoje nós vamos falar, é da vontade de Deus que você tenha saúde. E aí eu separei só esse capítulo para aula, porque ele é um pouquinho extenso. E depois nós vamos falar sobre os outros capítulos do livro. Tá bom? Então, é a vontade de Deus que você tenha saúde. E agora nós vamos começar a entender, né? Onde que a palavra do Senhor diz que é a vontade de Deus que tenhamos saúde. Então, imagine a subida de uma escadaria. Quero subir alguns degraus com você. Seria possível, com apenas um passo, alcançarmos o topo? A resposta é um sonoro não. Eu sei. Então, como fazemos isso? Primeiro, alcançamos o primeiro degrau. E porque alcançamos o primeiro degrau, trazemos firmeza em estar nele e sabemos como chegar no degrau seguinte. Às vezes, a fé cristã, queremos chegar ao topo, ao objetivo final.
Tentamos alcançar 4, 5, 6 passos de uma vez só na escadaria, mas não obtemos sucessos assim. Porém, se formos de degrau em degrau, alcançando o próximo nível, passo a passo, o que foi alcançado não será mais perdido. Em Hebreus 11, 1, está escrito: Ora, a fé é firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. A ponte Rio-Niterói, do Rio de Janeiro, tem 13 quilômetros de extensão. É fácil impressionar ao passar por ela e ver as pistas comportando carros, motos, carros, caminhonetes e caminhões pesadíssimos. Mas qual é o segredo da ponte suportar tanto peso sobre ela? São as colunas colocadas para suportar a ponte. E aqui vamos chamá-las de firmes fundamentos. Assim também podemos andar em uma vida de fé, forte e saudável, e colocar outras pessoas para experimentar essa fé, se fizermos da palavra de Deus o nosso firme fundamento. Vamos a outra analogia, agora com matemática. Se você for ensinar uma criança sobre fração ou colocar algumas equações complexas para ela resolver, ela provavelmente não aprenderá. E mais do que isso, ela terá muita dificuldade, porque primeiro ela precisa aprender a soma, depois a subtração, multiplicação, divisão, até chegar, por exemplo, na fração. Assim você poderá dar quantas equações para a criança fazer. A fração pode ser apontada nessa ilustração como o caminho da cura, que precisamos trilhar ou ensinar a alguém. Desejamos chegar logo a frações, mas se não entendermos a adição e a subtração, se não estivermos firmes nos fundamentos, aprendemos como operar operações básicas. Não poderemos passar para outro degrau. Se aprendemos bem a adição e a subtração, conseguiremos chegar à multiplicação e divisão. E aí, com esses fatores, conseguiremos resolver as frações, quer dizer, chegar ao patamar de queremos receber de Deus o que Deus tem para nós pela cooperação com Sua palavra. Então, aqui nessa leitura, a gente já está entendendo que a base de tudo é o firme fundamento, é a palavra de Deus. Vamos então colocar firmes fundamentos ao primeiro degrau e entender que é a vontade de Deus que sejamos curados e que tenhamos saúde. No livro 3 de João 1:2, ele diz o seguinte: Amado, acima de tudo faço votos para a tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Esse versículo aqui, João está dizendo, está escrevendo uma carta para Gaio, que é um querido amigo dele, cristão e fiel. E o que ele deseja é que Gaio tenha saúde e prosperidade na mesma medida em que a sua alma já prospera. Eu quis entender aqui um pouquinho mais desse capítulo ontem. Eu não sabia que era para Gaio, e aí eu entendi que é para Gaio, o amigo dele, que ele está falando na carta. Então, por meio da saudação do apóstolo João, entendemos que é a vontade de Deus que tenhamos saúde. Deus nos quer andando em saúde em todo o tempo. E aí, se vocês quiserem tomar nota, eu sempre, quando eu grifei aqui no meu livro, eu vou falar para vocês, tomem nota, tomem nota. Então, aqui é uma frase que eu indicaria, né? Que vocês tomassem nota aí no caderninho de vocês. A sua alma é próspera por meio da salvação que lhe alcançou. É essa frase aí que está escrito. A sua alma é próspera por meio da salvação que lhe alcançou. E depois, ela continua assim. E a saúde emocional que vem sendo regada pela salvação que alcançou a sua alma é uma promessa de provisão, de prosperidade e provisão divina. Então eu grifei muito que a sua alma é próspera. A alma são os nossos pensamentos, vontades, desejos. Nossa alma é a nossa mente. E a saúde emocional está dizendo sobre isso, sobre a nossa alma. Depois vocês vão entender por que eu estou grifando bastante sobre essa questão da cura da alma, da provisão divina.
Ouvi um grande evangelista falando: Deus quer que vivamos saudáveis sempre, mas não vai nos curar sempre que pedirmos. Confesso que achei estranha essa declaração, até aplicar em outras áreas o mesmo entendimento. O Senhor tem milagres financeiros que nos resgatam de dívidas? Ou ele tem perdão para nos restaurar quando caímos? A resposta é sim. Pela sua graça e bondade, temos sempre o resgate de Deus disponível para nós. Ou seja, não é porque nós merecemos, mas sim porque ele tem graça. Mas isso não quer dizer que ele queria sempre, assim, mas isso não quer dizer que ele queira sempre que vivamos de resgate em resgate, mas sim providos por vivermos seus princípios em obediência. Este texto nos ajuda a crer que é vontade de Deus que vivamos com saúde plena. Em Salmos 91:16 diz: Saciá-lo-ei com longevidade de dias e lhe mostrarei a minha salvação. É a vontade de Deus que andemos em saúde. Ele nos mostrará a salvação e uma vida longa, porque nos deu tempo suficiente para manifestar a plenitude do seu propósito em nós. Quando percebemos essa vontade de Deus, fica bem mais fácil receber dele, sabendo que é a sua vontade que tenhamos saúde. Deus quer nos capacitar a viver em saúde, e assim cumprimos o propósito designado a nós. Creia que a saúde também é provisão de Deus para nós. Gênesis 2:7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Se somos pó, então somos suscetíveis aos efeitos do mundo em que habitamos. Podemos nos sobrecarregar, não beber água o suficiente, não dormir com qualidade necessária, não aplicarmos uma boa gestão de estresse no dia a dia e, como consequência, virem enfermidades. Como o jardim precisa de cuidados para florescer, o nosso corpo precisa de cuidados. Desde a criação, Deus não nos fez para quebrar, falir ou estar em disfunções. Tudo isso são consequências causadas pelo pecado. Como a morte espiritual entrou pelo pecado, trazendo consigo suas consequências, entendemos que as enfermidades são pronúncios da morte física. Então, aqui existe duas mortes nessa frase. A morte espiritual, que é quando ele fala, né, que quando a gente peca, nós estamos separados de Deus, é uma morte espiritual. E aqui fala sobre a morte física através também das enfermidades, causada pela natureza pecaminosa. Contudo, maior é a salvação que nos resgatou da morte espiritual e nos trouxe a redenção. Em Cristo, a vida eterna reina em nós e traz seus benefícios, como perdão dos pecados e cura para o nosso corpo, até que experimentemos a ressurreição do corpo de glória. Até lá, vivamos a provisão das curas do Senhor. Entendemos também que Deus nos criou à sua imagem e semelhança. Seres espirituais que temos uma alma e habitamos em um corpo. Logo, temos de Deus toda a provisão para andarmos em saúde em todo o tempo, em todos os âmbitos, espírito, alma e corpo. Em Mateus 6:25 diz o seguinte: Por isso vos digo que não andeis ansiosos pela sua vida, quanto ao que haveis de comer e beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Primeiro pilar, benefícios da velha aliança. Onde podemos perceber que é a vontade de Deus que tenhamos saúde? Desde o Velho Testamento, entendemos isso e temos o primeiro pilar para fundamentar este primeiro degrau. Entendemos uma figura profética tão forte de que é a vontade de Deus que o seu povo ande em saúde contínua. E se esse povo se perder do propósito do Senhor e experimentar enfermidade, seja ela pela origem, né, por origem natural, origem diabólica
até mesmo pelas consequências de maldições do pecado. Deus está ali para restaurá-lo. Mesmo que o homem provoque isso para si, ou esteja debaixo de batalhas no mundo espiritual, Deus tem restauração para nós, quando estivermos enfermos. E aqui tem o versículo de Números 21, do 4 ao 9. Então, partiram do Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém, o povo se tornou impaciente no caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés. Por que nos fizeste subir do Egito, para que morramos deste deserto, onde não há pão e nem água? E a nossa alma tem fastio deste pão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras, que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Veio o povo a Moisés e disse: Havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ore ao Senhor e tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Disse o Senhor a Moisés: Faze uma serpente abrasadora, põe-na sobre a haste, e será que todo mordido que a mirar viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze e pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por uma serpente, se olhava para a de bronze e sarava. Aqui é a história que de Moisés ter libertado o povo das mãos do faraó no Egito, e enquanto eles caminhavam, sempre tinha a provisão do Senhor, mas eles estavam sempre murmurando. E aí vocês vão entender o porquê que o Senhor colocou essa questão de Moisés criar uma serpente de bronze, colocar ela sobre a haste, porque isso já aponta para o sacrifício de Jesus Cristo. Então, a Bíblia ela se completa desde o Antigo Testamento para o Novo Testamento e do Novo para o Velho. Ela sempre se complementa. Okay. A vontade de Deus nunca foi que o seu povo se desviasse do propósito. Pelo contrário, Deus mandou Moisés como libertador para tirá-lo da escravidão do Egito e conduzi-lo até a terra da promessa. Alguns daqui de nós sabemos que era para durar 40 dias essa travessia até a terra da promessa. Mas porque o povo murmurava tanto, durou 40 anos. Eles ficavam dando volta assim, até que o povo estivesse preparado para poder entrar nessa terra da promessa. Mas no meio do deserto, esse povo começou a murmurar. E aí, se vocês quiserem, tome nota, murmurar, porque isso é uma coisa que nós fazemos muito. Contra Deus e contra Moisés. Liderança constituída por Deus. Entendemos que a murmuração impede a operação da graça de Deus sobre a nossa vida. Então, se vocês quiserem também, tome nota. A murmuração impede a operação da graça de Deus na nossa vida. Ela impede, assim como foi o exemplo que Deus deixou escrito na palavra dele sobre o povo que ficou, perambulando no Egito por 40 anos, e Deus dando provisão para eles todo esse tempo. Então, impede. Está aqui. O efeito da graça de Deus era preservar o povo no meio do deserto. Ele guardava o povo com coluna de fogo durante a noite, ou seja, para aquecer e para guiar, para aquecer, para iluminar, e uma coluna de fumaça durante o dia para direcioná-los, dizendo fazendo com que as suas roupas crescessem. Pelas provisões, como a rocha dar água e o maná vindo dos céus para o sustento. Quando fala aqui que fazia suas roupas crescerem, porque eles ficaram 40 anos no deserto e as roupas deles não desgastavam. Quando desgastava, o Senhor recuperava. Até a sandália deles, não desgastava. A graça de Deus pelas promessas do Senhor estava guardando esse povo, que ainda assim murmurou e pecou. Então, vieram as consequências do pecado. Então, quando a gente lê consequências, isso, a gente não pode ligar isso como castigo de Deus, como aquele Deus punidor, que ama punir o teu povo. Não, é uma consequência daquilo que nós fazemos. Deus mandou serpentes venenosas, todo aquele que era picado logo morria.
pois o povo estava sob murmuração, impedindo a graça de Deus de protegê-lo. Ao ver aquela situação de mortandade, o povo entendeu que estava sob consequência do seu pecado de murmuração. Pecado de murmuração. Então clamou a Moisés, que orou a Deus e recebeu a resposta. Pois então, faça Moisés uma serpente de bronze e levante ela numa haste. E todo aquele que mirar essa serpente será sarado. Uau! Parece algo bem esdrúxulo, místico, mas não tem nada disso. Entendemos uma tipologia clara da vontade de Deus de nos curar por meio desse episódio da serpente de bronze. Em João 3, 14 e 15 diz o seguinte: E de modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. A serpente no deserto, como lemos no livro de Números, significava o pecado do povo. Se vocês também quiserem tomar grifo nisso, tomar nota, então a serpente que fala sobre o livro de Números, ela significa o pecado. É uma simbologia. O veneno dessa serpente significava as consequências do pecado. Também, se quiserem, tome nota. Eu já tomei a minha aqui. Então, a serpente, o pecado, o veneno da serpente, a consequência. Mas quando Deus manda fazer uma serpente de bronze, e aí, se quiserem, tome nota. O bronze é a figura de juízo. E quando ele fala para levantar essa serpente de bronze numa haste, ele quer dizer que o juízo estaria sobre os olhos de todos. Ou seja, a serpente está lá naquela haste, então está todo mundo vendo aquele juízo. Já está dando uma figura que a gente conhece bem, né? Quando Deus fala isso a Moisés, ele mostra a figura profética de Cristo e que ele faria na cruz por você e por mim. Ou seja, lá no Antigo Testamento, ele já está mostrando como será a redenção, a obra da redenção. Ela já está pronta antes de tudo se iniciar. Jesus levou os nossos pecados na cruz do Calvário. O bronze fala sobre juízo. A Bíblia diz: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que fôssemos feito justiça de Deus. Isso está em 2 Coríntios 5, 21. Deus julgou o nosso pecado em Cristo Jesus. Se vocês quiserem, tomem nota, porque eu não sei vocês, mas eu ouço isso desde quando eu sou criança. E há poucos anos atrás isso me fez sentido, fez que eu entendesse que todos os meus pecados foram julgados em Cristo. Por isso que Jesus fala que quem está em mim é justificado. Então nós precisamos estar em Cristo para que os nossos pecados estejam todos perdoados, porque Deus já fez isso. Ele não somente derrotou a serpente, ou quer dizer, levou os nossos pecados, mas também levou o veneno, as consequências do pecado sobre nós. Então, logo, quando nós estamos em Cristo e ele levou todos os nossos pecados, nós temos que crer também que ele também levou as consequências dos nossos pecados. Nós, como cristãos, nós não podemos falar que tudo isso que nós estamos vivendo é resultado ainda de todo o pecado que nós cometemos antes de aceitar Jesus como nosso Salvador. Muitas vezes a gente pergunta para as pessoas que já estão batizados e tudo, e crendo, e estão ali lendo a palavra, lendo a Bíblia, pergunta: você é pecador ou você é justificado? A pessoa ainda sente que é pecadora. É como se a obra da cruz ela não fosse suficiente para pagar os nossos pecados. Então a gente continua se sentindo pecador, fazendo promessas, fazendo sacrifícios, como se ainda fôssemos. E aí, como se a gente olha para Jesus e fala: então, o que o Senhor fez na cruz, para mim, não tem efeito. Isso é muito mal, muito mal. No Velho Testamento, em Números, as pessoas que olhavam para a serpente de bronze reconheciam: estou aqui para reconhecer o pecado que o pecado fez comigo. Agora, na nova aliança, quem olha para a cruz reconhece que em
Cristo, os nossos pecados foram julgados e temos assim restauração por meio dele. Crendo que a redenção não apenas pode salvar a nossa alma, mas também é fonte de provisão para a cura da nossa saúde emocional e física. Aí aqui vem outra parte dos cristãos que eu fazia parte. Eu só acreditava, por falta de informação, por ignorância, que Cristo poderia me salvar. Mas eu não acreditava, não tinha essa informação na minha mente que ele poderia me curar, curar de saúde emocional, da saúde física, e muito menos eu sabia que isso era a vontade dele. Eu podia até crer que Jesus curava, mas eu não acreditava que seria a vontade dele me curar. Quando aquelas pessoas olhavam para a serpente, tinham uma atitude de arrependimento. É como nós olhamos, né, para Cristo crucificado e tem essa atitude de arrependimento. Reconhecimento do pecado e aceitação do resgate de Deus, e consequentemente eram saradas. Agora, muito mais. No Novo Testamento podemos olhar não para a serpente de bronze, mas para Jesus na cruz. Ele leva os nossos pecados e as consequências que estavam sobre nós. Desculpa. O inocente é morto pelo nosso pecado. Peraí, o inocente é morto pelo nosso pecado, que é Jesus, para que possamos ser justificados pela fé na obra da cruz. Ou seja, se a alma ela não está submetida a Cristo, o corpo não sara, o corpo não se cura. É tudo uma junção, alma, corpo e espírito. E recebemos não apenas a salvação da nossa alma, mas também aquilo que é a anulação das consequências do pecado. O sarar do Senhor, por meio da cura divina, nos dando saúde, não apenas em nosso espírito pela salvação, mas em nossa alma, tornando-a próspera e saudável e também trazendo cura em nosso corpo. Se aquele que foi picado era curado fisicamente porque reconheceu o resgate de Deus, ou seja, esse reconheceu aqui, eu também tomei nota por quê? Porque reconhecer é se arrepender, é confessar. Eu reconheço, então eu creio, eu reconheço que Cristo pode me curar, que Ele é o meu único Salvador. Então isso tudo veio do resgate de Deus por meio da figura da serpente erguida naquela haste. O nosso corpo também pode ser curado ao olharmos para Jesus. Isso aqui é a palavra de Deus que fala para a gente. Que enquanto a gente olha para a obra da redenção, nós precisamos receber tudo que a obra da redenção nos dá. Não é só a salvação, assim como eu tinha, só de informação, que eu acreditava que eu estava salva. Ok, eu estava salva, mas eu não vivi uma vida curada. Não só de curas físicas, eu fui curada de uma questão na cervical. C5, C6, C7 da minha cervical, com cirurgia já apontada no Hospital de Braga para poder fazer a cirurgia de tanta dor que eu tinha. Inclusive, já cheguei a perder o movimento do meu braço esquerdo uma vez. Durante uma aula desse livro, é claro que pela ação do Espírito Santo, eu fui curada. A professora Aline estava caminhando no corredor, fazendo a oração. De repente, acho que ela teve uma impressão do espírito dela, colocou a mão sobre o meu ombro, continuou a oração dela. Eu não tive consciência naquele momento. Passaram 3, 4 dias da aula. Naquele dia eu estava com muita dor. E geralmente, quando eu ficava com dor, eu ficava assim, ó. Eu fazia assim, porque aquilo irradiava tudo nos meus braços. A cabeça doía e os braços doía também. Nesse dia eu estava assim, ó, todo o tempo assim, orando, e ela veio caminhando, orando, colocou a mão assim e continuou orando. E claro que eu não pensei na hora, mas nessa aula eu comecei a crer sobre isso, que não era só a salvação, não é só, né? A palavra só é muito pequena, mas não era só a salvação que Jesus me ofereceu na cruz, era a cura. Eu comecei a entender, eu comecei a perceber, ó, reconhecer que ele tinha cura para mim. Mas aquele momento foi embora.
Passaram alguns dias, o professor Aldo mandou no grupo, pessoal, se vocês têm algum testemunho, alguma coisa, eu estou recebendo muito testemunho no grupo. Se vocês têm algum testemunho, compartilha com a gente, isso fortalece, né, a fé das pessoas que ainda não viram milagres. E eu falei, nossa, mas eu não tive mais dor. E todo dia eu tomava remédio, um remédio que me empacotava, de tão forte que era. Foi passando o tempo, nunca mais tive dor. Passaram-se um mês, o Hospital de Braga me liga. Juliane, você está pronta aqui, sua cirurgia está marcada para tal, tal, tal. Você confirma? Não tive nenhuma dúvida. Eu falei, pode cancelar. Sim, a senhora queria cancelar, quer remarcar? Eu falei, não, pode cancelar. Aí ele falou, tem algum motivo específico? Eu falei, não tenho mais problema, pode, fui curada. Aí ele ficou assim, meio tipo, tá bom, ok. Então, quando a senhora quiser, em português, né, talvez não tenha o entendimento que eu também não tinha da palavra, falei, pode cancelar. Ele falou que ia me mandar um e-mail, que eu precisava cancelar por e-mail. Nunca mais eu tive dor. Eu tenho dores musculares hoje em dia, porque eu fico muito tensa, às vezes eu estou escrevendo, são dores musculares, mas eu creio que o Senhor me curou. Eu não preciso nem fazer exame para isso, por quê? Porque a dor era tão intensa. Eu não tenho mais essa dor. Foi a primeira experiência que eu tive de cura. E aí eu comecei a entender que eu também podia me submeter a Deus, a minha cura da alma, da minha mente. Que eu sempre busquei em abordagens humanistas, ou seja, onde o humano está no centro, a busca da cura da minha alma, que vem devidos aos traumas que eu tive na infância. Muitas que estão aqui sabem, como todos nós temos, todos nós. E aí o que acontece? Todas essas abordagens, elas foram me ajudando com o tempo. Deixei de tomar remédio, saí de uma depressão, mas a raiz daquele trauma estava ali. Eu tirava todas as ramificações, limpava a terra, tirava todas as ervas daninhas, mas a raiz estava ali. Passava-se um tempo, ela começava de novo. E aí vinha de novo aquela baixa, aquela depressão, aquela coisa no coração, também foi numa aula, porque daí eu entendi, eu falei, o senhor pode me curar. O senhor pode me curar, o senhor pode me ajudar a liberar um perdão que ainda não está aqui dentro do meu coração. E foi isso que o senhor fez. Então, assim, por que isso aconteceu? Porque eu reconheci que a obra da cruz é perfeita. Ela é perfeita. Eu não posso aceitar no meu corpo nenhuma doença, porque não vem dele. Não vem dele. Se eu tô nele, eu tenho que até falar: olha, Deus, Senhor Jesus, está na tua palavra. O Senhor pode me curar. Se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Eu só quis acompanhar, veio aí o meu testemunho para falar para vocês. Desculpa sair um pouquinho da leitura. E daí nós vamos continuar desse reconhecer o resgate de Deus por meio da figura da serpente erguida na haste. O nosso corpo também pode ser curado ao olharmos para Jesus. E o que ele fez na cruz, entendendo, crendo e confiando que ele levou sobre si os nossos pecados e as consequências do pecado que estava sobre nós. Se eu crer que Jesus já levou toda a minha doença, toda a minha falta de saúde mental, emocional, se eu creio que ele já levou, eu não posso aceitar. Eu não posso ser aquela que falo, eu fui diagnosticada com autismo de tipo 1, eu fui diagnosticado com dislexia. Eu não posso aceitar isso sobre mim. Deus está me fazendo, Deus está curando em mim essa parte da dislexia. Por quê? Eu sei que Ele está curando através dessas leituras aqui. Através do que eu estou fazendo aqui com vocês, eu sei que eu tô me esforçando para estar lendo em voz alta, porque eu tinha muita dificuldade de ler. Deus sabe disso. Mas aqui com vocês, e eu sei que isso aqui não é só para vocês, é para mim. Ele vai me curar nisso. Tanto na escrita quanto na leitura. Eu como palavras e quando eu vou escrever, eu também como letras. Eu tenho problema, quer dizer, não tenho mais, Deus está me curando disso, eu creio em nome de Jesus. Na hora de escrever o SC, eu não sei se é com U ou com L, eu não sei se coloco o I ou no mais ou mas, entendeu? Eu me confundo. Se eu parar para pensar, eu sei. Mas no automático, eu como tudo. Como todas as letras. Não só a comida, mas as letras também. Ai, meu Deus, que maldade aqui. Fale comigo. Tô sozinha aqui não, né? Hello. Não Não, tô tô vendo aqui. vocês. É que eu Tá tô muito vendo a bem. página do livro aqui. Não, tô vendo a página do livro. Amém. Para fortalecer o primeiro pilar e fundamentar ainda mais o entendimento, que é a vontade de Deus que tenhamos saúde, temos outro exemplo no Antigo Testamento.
E isso está em Êxodo 12, do 5 ao 3. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão o sangue e porão em ambas as ombreiras e na verga da porta. Nas casas em que comerem, naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo. A cabeça e as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis: lombos, cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão, comê-lo-eis depressa, à pressa. É a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito, e farei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais, executarei juízo e ferirei, né, na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais, executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. E aí vocês gravam também essa palavrinha aqui, ó, deuses do Egito. Já já eu vou explicar por quê. Eu sou o Senhor. O sangue vos será um sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito. Aqui é Deus falando, né? Que vai passar o anjo da morte e vai ferir ali todos os primogênitos do Egito. Por efeito, né? Por consequência do pecado e por consequência também da idolatria, né? Dos deuses. A Bíblia diz que o coração do faraó estava endurecido, lá em Êxodo. Não querendo libertar o povo de Israel da escravidão, então Deus mandou 10 sinais, os quais chamamos 10 pragas. A 10ª praga, o anjo da morte mataria todo primogênito da terra do Egito. O Egito estava sob juízo divino, enquanto o povo de Deus estava sob livramento. Então, o Senhor estabeleceu um plano, uma figura de aliança com o seu povo. Os israelitas que não estivessem sobre essa figura da aliança também teriam seu primogênito morto. Antes do dia da mortandade, Deus mandou imolar um cordeiro, ou seja, matar um cordeiro, sem mancha, para que fosse preparado como sacrifício a sua carne servida, assada para toda a casa, e aqueles que tivessem um número pequeno de pessoas que se ajuntassem aos seus vizinhos. Mas o principal que precisamos apontar é que não somente eles comeriam do cordeiro, mas passariam o sangue do animal inocente aos umbrais e nas vergas da porta. E aqui explica, por exemplo, Deus falando aqui sobre os deuses do Egito. Olha, os egípcios tinham um costume, colocavam símbolos dos seus deuses em frente às casas, assim, até nas batentes da porta, dando a entender que estariam protegidos por aqueles ídolos. Qualquer semelhança é mera coincidência, né? Quantos de nós já colocamos ali símbolos também de deuses pagãos sem a gente ter entendimento, que acha que aquilo vai proteger a nossa porta. Eu mesmo já coloquei muito sal grosso atrás da porta. Eu tinha essa crença que o sal grosso protegeria a minha casa. Ao passar o sangue do cordeiro nos umbrais da porta, era como se declarassem com este ato: eu tenho aliança com o Deus vivo, por meio do sangue do cordeiro, espergido. O Deus dessa casa é o Senhor, o único verdadeiro Deus. E aí vocês já podem ligar também com a obra da redenção, o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que é Jesus Cristo. Lá no Antigo Testamento ele estava ali dando o sinalzinho dele. E ele é o protetor deste lar. Quem está dentro do lar está protegido pelo Deus desse lar. Se entendermos isso no Velho Testamento,
que o livramento de suas casas era por causa do sangue daquele cordeiro, um animal inocente, morto em sinal de livramento do resgate do povo de Deus. Olha só. Inocente, morto para livrar o povo de Deus do pecado. Jesus, né? Aquele também, agora também nossas casas e vidas estão debaixo do sangue de Jesus, o nosso Cordeiro Pascal. Enquanto clamamos ao Senhor, entendemos que temos uma aliança de sangue com Ele. E debaixo desse sangue fomos feitos herdeiros. Essa palavra herdeiros, ela tem que ressoar para a gente no literal. Assim como nós somos filhos dos nossos pais, e se eles têm muita fortuna, a gente herda, ou não tendo também, a gente herda. Assim como nós herdamos também, não estando em Cristo, nós herdamos maldições familiares. Em Cristo, nós herdamos tudo o que Deus preparou para Ele, através dele. Então, nós somos co-herdeiros em Cristo. Então, fomos feitos na nova aliança, herdeiros, que têm superiores promessas. Por isso, se alguma enfermidade nos acometer neste mundo de tanta desordem, relembremos as promessas bíblicas que nos garantem que é da vontade do Senhor que tenhamos saúde. Debaixo do sangue do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, nosso Cordeiro Pascual, recebemos a preservação, mas também recebemos a cura, os milagres, para que a restauração do Senhor seja contínua em nossas vidas. Em 1 Coríntios 5,7 diz: lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi imolado. Encontramos nos textos bíblicos garantias de bênçãos na obediência do povo de Israel, que compreendiam não só conquistas de terra, prosperidade material e familiar, como também a ação direta do Senhor em curar, preservar a saúde do seu povo. Vejamos alguns destes textos. E agora aqui é o comecinho de Deuteronômio 7, do 13 ao 15. E disse: se ouvides atento a voz do Senhor teu Deus, e fizer o que é reto diante dos teus olhos, e derem ouvido aos teus mandamentos. Olha como que começa a frase, gente, essa palavra aqui. Se, tem uma condição, se ouvires, não é toda, não, é se ouvires. Derem, né, ouvidos aos seus mandamentos e guardarem todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti. Se é uma condição. Das que enviei aos egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Êxodo, não, esse aqui está em Êxodo 15, 26. Servirei ao Senhor vosso Deus, ele te abençoará o vosso pão e a vossa água, e tirará de vosso meio as enfermidades. Na tua terra não haverá mulher que aborte, nem estéril. Completarei o número dos teus dias. Isso está em Êxodo 23, 25, 26. Ele te amará, te abençoará, e te fará multiplicar, também abençoará os seus filhos. E o fruto da tua terra, o teu cereal, o teu vinho, o teu azeite, as crias das tuas vacas e das suas ovelhas, na terra que sob juramento os teus pais, a teus pais prometeu dar-te. Bendito serás mais do que todos os povos. Não haverá entre ti nem homem, nem mulher estéril, nem entre os teus animais. O Senhor afastará de ti toda a enfermidade. Sobre ti não há nenhuma das doenças malignas dos egípcios. Não porá nenhuma. Que bem sabes, antes as porá sobre todas as que te odeiam. Deuteronômio 7, 13 ao 15. Então, ou seja, a palavra do Senhor, a vontade do Senhor para nós é sempre de bênção, prosperidade, amor, de tudo. Mas ele nos deixa livre, não é? Para escolher. É por isso que é um relacionamento. Ele nos deixa livre. Observamos em todos esses textos que é da vontade de Deus que tenhamos saúde. Segundo pilar, palavras e ações de Jesus. A corrida é extensa, é por isso que eu estou correndo aqui. A leitura é extensa, por isso que eu estou correndo aqui. Mas vocês podem me parar, tá? Sempre que quiser. Para aí, fala comigo.
Olhando agora para o Novo Testamento, temos na declaração do autor de Hebreus que, se quisermos conhecer a vontade de Deus Pai, precisamos conhecê-la por meio das palavras e das ações de Jesus. Esse é o nosso segundo pilar que fundamenta o primeiro degrau que estamos subindo juntos. Hebreus 1, do 1 ao 2. Havendo Deus outrora, falando muitas vezes e muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nesses últimos dias, não falou pelo Filho, a quem constituiu, nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Vemos isso na própria fala de Jesus em João, em sua resposta aos discípulos. João 14:10. Não credes que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? As palavras que vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz essas suas obras. O que entendemos com esses textos? Que a palavra de Jesus revela a vontade do Pai. Se quisermos entender qual é a vontade do Pai, precisamos ouvir Jesus, porque ao ouvi-lo, conhecemos a vontade do Pai. Os evangelhos de Mateus, Marcos, descrevem a experiência de Pedro, Tiago e João, que Pedro, Tiago e João tiveram no Monte da Transfiguração. Eles foram levados por Jesus a um alto monte e a glória de Deus se manifestou. As vestes de Jesus se tornaram alvas. Moisés e Elias apareceram. Naquele momento, Pedro fez uma pergunta a Jesus: Senhor, quero que façamos 3 tendas, uma para você, uma para Moisés e outra para Elias. E em meio àquela revelação da glória de Deus, a voz do Pai diz: Este é meu filho amado, a ele ouve. Quando queremos descobrir a vontade do Pai, precisamos ir até as palavras de Jesus. E assim entendemos que as palavras dele revelam que é a vontade de Deus a cura, o estabelecimento da saúde em nós. Como a história de cura de um leproso no capítulo 1 de Marcos 1, 43 ao 43. Aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: Se quiseres, pode purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou-lhe e disse: Quero, fique limpo. No mesmo instante, lhe desapareceu toda a lepra e ficou limpo. Fazendo-lhe então veemente advertência, logo o despediu. Esse leproso entendeu qual era a vontade do Pai pela resposta do filho. Inicialmente, qual era a certeza no coração desse leproso? Que ele é filho de Deus. Jesus, né? Ele é o filho de Deus e que pode me curar. Deus é poderoso para me curar. Essas foram as crenças do leproso. Notem que ele tem 50% do que precisa, ou seja, a fé em seu coração de que Deus poderia curá-lo. Mas o que ele ainda não tinha certeza? Ele não acreditava que era a vontade de Deus curá-lo. Então Jesus rapidamente preencheu o coração dele com resposta clara, gerando fé que ele precisava. Quero, seja curado. Aquele leproso cria que Deus podia curá-lo, mas não sabia que Deus queria curá-lo. E a resposta de Jesus foi completa. No versículo 41, a Bíblia diz que Jesus, profundamente compadecido, estendeu as mãos e tocou. Ele poderia somente ter tocado, sem falar nada, e realizado o milagre. Porém, ele não fez assim. Foi pela cooperação com a palavra. Quando Jesus estende as mãos sobre ele e diz: Eu quero, fique limpo deste mal. A fé do coração daquele leproso foi completada. Ele antes só cria que Jesus podia, mas passou a crer que Jesus, expressando a vontade do Pai, também queria. Ele instantaneamente foi curado pelo poder de Deus, que agiu sobre a declaração, ou seja, na palavra de sua vontade. E aí, se vocês quiserem, tome nota dessa frase. Fé é o resultado de um acúmulo de conhecimentos sobre a vontade de Deus.
Aí na última linha. Ou seja, eu tenho fé e a minha fé aumenta a cada dia que eu conheço o que Deus diz sobre mim na Bíblia, para mim, o que ele fez e como eu posso pedir para o Senhor tudo aquilo que é vontade dele na palavra dele sobre a minha vida. E a minha fé vai aumentando conforme eu vou ouvindo a palavra de Deus. Fé é o resultado de um acúmulo de conhecimento sobre a vontade de Deus. Precisamos deixar o nosso coração ser ministrado por essas palavras. Porque há mais de 2000 anos Jesus disse: quero, fique limpo. Não somente para aquele leproso, mas para toda a humanidade. Segundo as palavras de Jesus, esse é o querer dele para nós. Se você está passando por alguma enfermidade, talvez já tenha certeza de que o poder do Espírito Santo pode te livrar desta enfermidade em um piscar de olho, mas talvez o seu coração ainda não sabe que ele quer. Porém, as palavras de Jesus dizendo, quero, fique limpo, são para você. O querer do Senhor é a nossa saúde e cura pelo que ele realizou na cruz do Calvário. É a vontade de Deus que tenhamos saúde, porque as palavras de Jesus revelam a vontade do Pai. Eu não sei se vocês me permitem, mas eu queria interromper aqui só um minutinho, que é o que o Senhor está falando no meu coração. Não precisa abrir as câmeras se não quiserem, não abrir os microfones, mas nesse momento eu queria que vocês fechassem os olhos, eu sinto para vocês fecharem os olhos. Quem quiser colocar aqui pela palavra alguma doença que crê que o Senhor pode curar, que Ele quer a cura, Ele quer curar você. E pela confissão agora da tua palavra, se você quiser abrir o teu microfone e falar para a gente, eu quero ser curado disso, fale a tua doença, fale aquilo que tem em você, que não é teu, mas está em você. E nós vamos orar agora e pedindo essa palavra sobre a nossa vida. Se você não quer abrir o microfone, tá tudo bem, você pode falar aí na tua casa, com o microfone fechado, porque não importa que eu ouça, importa que o Senhor ouça a tua voz. Mas fale para o Senhor. Senhor Jesus, eu tenho essa palavra para te pedir. Eu tenho aqui essa doença para te falar, Senhor, que eu não quero mais ela sobre a minha vida. Eu quero a tua cura, Senhor. Eu sei agora que o Senhor pode me curar, ó Pai. Eu te apresento, Senhor, esta doença que está sobre mim, que não é minha, Senhor, vem do inimigo, vem da consequência do pecado. Muitas vezes o pecado nem foi meu, foi dos meus antepassados, as maldições que vem carregando sobre a minha vida, Senhor. Mas eu entrego a Pai na tua cruz neste momento, Senhor. Todo o teu sangue derramado não foi em vão na minha vida, ó Pai. Eu peço, Senhor, que o Senhor limpe o meu corpo, ó Pai, e que a minha boca vai confessar esse poder sobre a minha vida através do teu poder, Senhor. Vou dar testemunho de que fui limpa e fui curada pelo teu sangue, Senhor Jesus. Eu creio em nome de Jesus na cura que o Senhor pode me dar, que o Senhor quer me dar, Senhor. Eu creio em nome de Jesus. Fale aí na tua boca, fale em nome de Jesus. Eu creio. Amém, Senhor. Amém. Amém. Agora dentro do teu coraçãozinho, fale, Senhor Jesus. Eu concordo com a oração que a Juliane fez agora, através do teu Espírito. Eu concordo e aceito e creio em nome do Senhor Jesus. Amém. Gente, eu falo assim para a gente concordar com a oração, porque eu aprendi nesse seminário que eu fui agora, essa semana, que a gente deve concordar com a oração de quem ora para a gente. Porque quando um concorda com a tua oração aqui na terra, Deus liga na terra, a gente liga na terra e Deus liga no céu. Então, todas as vezes que for para você orar com alguém, você ore e depois você pede para essa pessoa. Você pode orar concordando com a minha oração e a pessoa vai concordar. Se o Espírito Santo colocar no coraçãozinho dela, ó, sim, concordo, concordo. Tá bom, gente? Alguém quer falar alguma coisa? Só para dizer que são 10 horas. Ok, tudo bem. Aí a gente não vai conseguir terminar hoje. Tudo bem, a gente faz uma outra aula, sem problema.
Não importa que o Espírito Santo está colocando aqui no coração. Alguém mais quer falar alguma coisa sobre a oração de agora? Sentiu alguma coisa? Quer compartilhar com a gente o que o Espírito Santo falou para vocês? Eu, eu particularmente, eu tenho muita dificuldade em saber da vontade de Deus na minha vida. O ano passado, eu decidi separar do meu marido, né? Ele está morando em outro apartamento e, às vezes, Deus colocou outra pessoa na minha vida e eu não sei se essa é a vontade de Deus. Meu marido, eu sei que o meu ex, ele todo tempo ele fala que quer voltar, que tem sentimento, mas eu tenho aquele negócio de vai voltar e vai cometer os mesmos erros. E agora eu tenho uma outra pessoa que me mostra completamente uma vida tranquila, paz, sem briga, sem estresse. Então, eu tenho uma grande dificuldade em saber o que Deus quer para minha vida, entendeu? E quando fala em casamento, a minha maior dificuldade é essa, porque eu estou passando por um processo de divórcio que na Bíblia só aceita em 2, 3 casos. Eu não fui nenhum desses casos. E na mesma eu eh, não tenho força, não tenho coragem, não quero voltar para um casamento, mesmo sabendo que ele gosta de mim, temos uma filha em comum, mesmo sabendo que a gente pode reconstruir, que Deus pode mudar, mas eu não consigo. Então, eu tenho muita dificuldade em saber se o caminho que eu estou pegando agora é da vontade de Deus. Eu tenho Depois, se você lido. quiser, a gente pode falar, depois que acabar o encontro, a gente pode se Uhum. reunir um minutinho e orar juntos e buscar do Senhor a vontade dele, que ele vai falar contigo. É porque às vezes Deus fica em silêncio e ele não fala nada, e o nada de Deus é nada. É nada. Exatamente, A gente nada precisa mesmo. ficar esperando, né? Ele controla a nossa ansiedade, ele mostra pra gente que é a vontade dele mesmo. Ele pede, né, para nós mostrarmos se realmente estamos esperando a vontade dele. Então, depois, se você quiser, você fica mais uns minutinhos, depois que todas saírem, e a gente faz uma oração juntas, tá bom? A minha maior dificuldade é isso. Uhum. Saber da vontade, saber que consequências exatamente. Eu sempre penso nas consequências do caminho que eu vou tomar. E hoje é exatamente tudo as dúvidas que eu tenho foi falado nesse Glória a capítulo. Deus. Então, ele já está falando com você. Glória a Deus, glória a Deus. Ele já está te mostrando qual é a vontade dele, qual é o caminho dele para ti e como saber da vontade dele, que é através da palavra. Ele já está falando com você, né? Depois a gente continua. Tá bom. Obrigado por partilhar com a gente. Então, a gente vai continuar aí das comissões. As comissões de Jesus, as comissões que Jesus revela, que é a vontade do Pai curar. Jesus comissionou os 12 discípulos, os 70 e toda a igreja. Depois ele comissionou mais 70 pessoas para ir de pregar o evangelho. Vamos aprender sobre cada uma delas. Note a capacitação que Jesus deixou para os discípulos. E assim entendemos a vontade do Pai. Em Mateus 10:1 diz: Tendo chamado os 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre os discípulos imundos, para os expelir e para curar toda sorte de doenças, e enfermidades. Quando fala toda sorte, é todas as espécies, todas as espécies de doenças. E quando ele fala sobre o espírito imundo, sobre as doenças e de doenças e enfermidades. A gente tem que prestar atenção nisso. Espírito imundo, ele expeliu para curar todas as espécies de doenças e enfermidades. Aqui eu também marquei a seguinte palavra: a vontade e a permissão. A gente tem que entender que vontade de Deus e permissão de Deus são diferentes. E se vocês quiserem, tome nota, porque eu uso isso todo o tempo na minha vida depois que eu aprendi. A vontade de Deus é que nós sejamos curados e temos toda sorte de cura no nosso corpo, não toda sorte de enfermidade, de cura, de sermos sarados, curados, prósperos e tudo isso que ele gerou. A primeira imagem do homem, a primeira vontade do Senhor foi essa para o homem. Só que depois vem a permissão. Vontade, permissão. Por que a permissão do Senhor? A permissão, ele diz que vem referente às consequências daquilo que nós fizemos.
né? O mundo espiritual, ele é regido debaixo de leis. Tudo que o Senhor faz é perfeito e ele não volta atrás na palavra. Toda vez que nós cometemos algo, algum pecado que ainda não foi confessado, não foi pedido perdão para o Senhor, nós temos ali uma procuração na mão do diabo. E essa procuração o diabo vai apresentar para o Senhor, porque ele se submete a Deus. Quem acha que é o contrário, não acha, porque o diabo e os demônios se submetem a Deus. E é o nome do Senhor Jesus, eles têm que sair, quando é falado sobre isso. Mas quando o diabo chega com essa procuração, que eu estou parafraseando aqui, não está na palavra assim, ele chega a falar, olha Deus, está aqui o seu filhozinho amado, ele está com esse pecado aqui em aberto. Eu posso cobrar? E aí o Senhor não pode voltar atrás com a palavra dele. Ele permite. Agora, você confessou, você recebeu o perdão do Senhor, mas existe a consequência, ou seja, a mancha que aquilo deixa. E aí não tem como a gente plantar e colher coisas diferentes. A gente vai plantar e vai colher aquilo que a gente plantou. Mas o Senhor tira na questão da salvação. Se eu me arrependo, eu estou salva. Se eu confesso, eu tenho vida abundante, porque daí eu tiro da mão do inimigo essa cobrança. Então há uma diferença entre confissão, arrependimento, eu estou salva porque eu me arrependi. E confissão, ele tira da nossa vida, da mão do diabo, essa procuração, nos traz vida abundante. Então, Jesus deu autoridade aos discípulos. Jesus deu autoridade aos discípulos para expulsar demônios, mas também deu autoridade aos discípulos para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Todas as espécies de doenças e enfermidades. Se Jesus comissionou os 12 para expulsar demônios e curar toda sorte de doença e enfermidade, então, por meio das comissões de Jesus, entendemos que é da vontade de Deus nos curar. É a vontade de Deus que tenhamos saúde. Mateus 10:8 diz: curai os enfermos, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expelir os demônios, de graça recebestes, de graças dai. Pela graça nós recebemos, não é porque nós merecemos, mas porque o Senhor tem graça para nos dar. E ele comissionou a igreja, nós, para fazer isso, para levar à frente a palavra dele, curar, expulsar demônio, ressuscitar mortos, tudo no poder dele. De graça, pela graça. Então, aquela pessoa, a gente olha assim, mas essa pessoa não merece, nem você. Então, é pela graça de Deus, e não é porque a pessoa merece. De graça recebestes, de graças dai. Aqui também acho que tem alguma coisa embutida entre não cobrar, né, financeiramente, para fazer uma oração, para ensinar a Bíblia, para ler um versículo, para levar uma palavra na igreja. Eu já vejo por esse ponto também. Se não fosse a vontade de Deus, Jesus jamais teria dado autoridade para que eles pudessem expulsar demônio e curar enfermos. Ao chegar um endemoniado na igreja, não temos dúvida alguma que Jesus quer libertá-lo. Rapidamente colocamos a mão, expulsamos o demônio com autoridade da palavra, com palavra de autoridade, em nome de Jesus. É só em nome de Jesus que ele sai, né? Mas, às vezes, olhamos alguém doente e nos perguntamos: é a vontade de Deus curar? Será que foi Deus que mandou essa doença? Será que ele não quer curá-lo? Não sentimos dúvida de que é a vontade de Deus libertar um demoniado, mas precisamos ter toda a certeza de que é a vontade de Deus curar os enfermos. Jesus veio não apenas para salvar a nossa alma, dando o novo nascimento no nosso espírito, nos fazendo nascer de novo, mas também veio para restaurar o seu projeto inicial. Em Gênesis 2:7 diz: e formou o Senhor o homem do pó da terra, soprando nas suas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. O mesmo Deus que soprou o homem do pó da terra é o mesmo Deus em Jeremias 18. Quando este desce à casa do oleiro, vê o oleiro colocando a mão no vaso e o vaso sendo quebrado. E ele o refazendo conforme o seu modelo, a sua vontade boa, perfeita e agradável.
O mesmo Deus criador em Gênesis é o mesmo Deus restaurador em Jeremias 18. Ele é o mesmo por meio de Jesus Cristo e do poder da obra do Espírito Santo, e está com as mãos sobre toda a humanidade que o busca. Em Lucas 10, Jesus comissionou os 70. Depois disso, o Senhor designou outros 70 e os enviou de dois em dois, para que pudessem, em cada cidade e lugar onde ele estava para ir, que precedessem, desculpa aí, precedessem cada cidade e lugar onde ele estava para ir. E lhes fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Essa palavra aqui ainda está, toda a palavra está sobre nós, mas entenda que tem muita gente para a gente levar a palavra, muita gente. A seara é grande, mas os trabalhadores ainda são poucos, ou seja, nós ainda, para falar a palavra de Deus, tem muito pouco, perto da quantidade de pessoas que precisam ouvir. Rogai, pois, o Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Ide, eis que eu os envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis roupa, nem alforge, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Ao entrares numa casa, dizei antes de tudo: paz seja nesta casa. Se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a nossa paz. Se não houver, ela voltará sobre nós. Permanecei na mesma casa, comendo, bebendo do que eles tiverem, porque digno é o trabalhador do teu salário. Permanecei na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem. Não andeis a mudar de casa em casa. Quando entrares numa cidade e ali vos receberem, comei do que for oferecido. Curai os enfermos que nela houver e anunciai-lhes: a vós outros está próximo o reino de Deus. Lucas 10, do 1 ao 9. Jesus disse que o evangelismo mais eficaz é mandarmos ou sermos discípulos enviados pelo Senhor às cidades, visitando casa por casa. Em outras palavras, ele está dizendo: ao entrar numa casa, descubra se nessa casa tem alguém enfermo, algum enfermo. E ao descobrir, curai os enfermos que nela houver. Anunciai a vós outros que está próximo o reino de Deus. Falar que está próximo à volta de Jesus. A cura pelo nome de Jesus é um dos maiores outdoors que o reino de Deus está sobre nós. Quando nós realizamos essas curas através do nome de Jesus, até aquele que não crê começa a crer pelas obras. Uma das demonstrações que o reino de Deus chegou nesta casa é: procure o enfermo e o cure. Ministre a cura e fale da cura do poder do nome de Jesus Cristo. Foi isso que os 70 fizeram. E eles voltaram, possuídos de alegria, porque foram bem-sucedidos na missão. Como a Bíblia diz, as comissões de Jesus revelaram a vontade do Pai, não só para os 12, não só para os 70, mas também para toda a igreja na grande comissão. Em Marcos 16, do 15 ao 20, diz o seguinte: disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem, porém, não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, em meu nome falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes farão mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. De fato, o Senhor Jesus, depois de ter-lhes falado, foi recebido no céu e assentou à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda a parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. E hoje, até hoje é assim. Isso aqui é a palavra do Senhor falando para os discípulos quando ele ressuscitou. Ele já estava ressuscitado, aí ele falou, deu essa ordem e subiu aos céus. E aí os discípulos continuaram e estamos aqui através desses 12.
A palavra foi, depois dos 70 também chegou até nós e a gente tem que só continuar fazendo a mesma coisa que eles fizeram, sem inventar nada. Já estamos acabando. Quais eram os sinais que o seguiam? Que os espíritos malignos estavam sendo expelidos, que estavam falando novas línguas após o Pentecostes. O Pentecostes é quando o Espírito Santo desce. Assim quando o Senhor Jesus falou, eu vou com o Pai, mas deixo com vós o meu Espírito, para que vocês sejam guiados, né? Que estavam pegando em serpentes, isto é, se havia alguma cilada do inimigo, eles passavam por ela na autoridade e no nome de Jesus. Mas também estavam colocando as mãos sobre os enfermos e estes sendo curados. Se na grande comissão Jesus nos deu autoridade para colocar as mãos sobre os enfermos e eles serem curados, então entendemos que é a vontade do Pai que sejamos curados, que andemos em saúde plena, em nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Jesus Cristo. E aí eu vou parar aqui, que falta 10 minutinhos para a gente encerrar, e depois a gente, no próximo encontro, nós já vamos continuar, porque ainda tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 páginas. Então, dá para a gente terminar no próximo encontro. Vamos aqui. O terceiro. Daí, eu vou colocar aqui o terceiro encontro. A partir daqui, no próximo. 1, 2, vai ser o terceiro. Tudo bem para vocês? Deixa eu fechar aqui. E aí eu ver a carinha de vocês. Peraí, antes que eu não posso desligar. E, assim, eu estava só olhando pro livro aqui, não estava vendo ninguém. Então, gente, conte-me coisas. O que o Espírito Santo falou com vocês? Compartilhe com nós aqui, porque estamos todos para aprender, assim como eu falei para vocês, que eu também estou aprendendo muito. O Senhor está falando muito comigo, que Ele está me curando também. Eu quero ouvir de vocês. Conte-me, fale-me coisas. Digam-me coisas. Você falou isso em terapia. Diga-me coisas. Eu achei uma parte bem interessante a questão da murmuração, que querendo ou não, entendendo ou não, a gente praticamente murmura o dia todo. E se a gente não se policiar, olha o que a gente está perdendo, né? A graça. E eu achei interessante essa parte. Glória a Deus. E é isto. Obrigada, Cris. Irá, Betinha, querem compartilhar alguma coisa? Não? Betinha, Betinha? já que não mostra a cara, fala alguma coisa. Aline? Nesse primeiro encontro, verdade que foi falado tudo que eu tenho dúvida durante um certo período, e como a Cristiane disse, a parte da murmuração, ao murmurar, a gente perde a graça, né? Porque a gente murmura por tudo, a gente reclama por certas coisas que não tem tanta importância, e a gente acaba perdendo o foco por outras coisas que têm mais importância. Eu penso assim também. Eu murmuro e às vezes, quando eu dou conta de mim de perdão, meu Deus, não tem por que eu estou murmurando disso, eu tenho que comer, eu tenho da saúde. E aí depois, quando a gente vê outras pessoas ao nosso redor, a gente abaixa um pouco. Então, mas mesmo assim, no outro dia, a gente tem que aprender todos os dias. Isso que é a parte mais difícil, aprender todos os dias. E Deus sabe, né, que nós vamos pecar e vamos continuar ali criando dívidas. Tanto que o Pai Nosso que está no céu fala sobre, Senhor, perdoai nossas dívidas, porque depois que nós somos resgatados pelo sangue de Jesus, nós estamos em Cristo, nós não temos mais pecado, nós temos dívidas. E Ele sabe que todos os dias, é por isso que todo dia a gente tem que terminar o nosso dia examinando e pedindo perdão para o Senhor, né? Porque
Se ele nos resgatar à noite, levar a gente à noite, pelo menos já está feita ali a nossa confissão. Eu penso assim. Então, eu sempre estou Uhum. tentando analisar o que eu fiz naquele dia. E é claro que tem que ter um temor no coração, para que, se a gente possa se arrepender, quanto mais a gente pede desculpa, né? Perdão para o Senhor, perdão por aquilo que eu fiz, é claro que vai chegar um momento que nós mesmos vamos parar e não vamos fazer mais. Nossa, porque eu estou falando todo dia sobre isso, então agora eu não vou fazer mais. Ah, porque eu estou mentindo todo dia, então agora eu não vou mentir mais. Né? E assim a gente vai consertando com a graça de Deus mesmo. Então, eu queria também perguntar se entre nós que estamos aqui, todos nós que estamos aqui, já chegou a confessar algum dia e se tem vontade, se queria fazer neste momento aqui, confessar que reconhece que o Senhor Jesus é o nosso único e suficiente Salvador. Se você sentir no coração, você tem esse espaço aqui, que é um espaço seguro. Eu vou colocar no YouTube, mas você sabe que é fechado, é só para nós, né? É um código de honra que nós temos. Mas o importante é que o Senhor saiba que você, além de crer e confessar para ele, você também confessou aos seus irmãos, que você confessa que ele é o teu único e suficiente Salvador. E se você ainda não fez isso, eu queria saber se vocês querem, né? Essa aqui é uma oportunidade, através do nosso encontro do livro. Se você quiser fazer, tem esse espaço aberto, não só nessa reunião, mas pode fazer em outras reuniões também. Amém. Então, vou pedir para vocês não fechar os olhos. Vamos entrar ali em concordância com o nosso coração, examinando dentro de nós aquilo que nós aprendemos hoje e entrar em oração com o Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado, ó Pai, por mais essa oportunidade, Senhor, no qual o Senhor colocou diante de nós este livro. Abençoa, Senhor, o escritor deste livro, que é o Gustavo Poubel, pelo discernimento que o Senhor deu a ele, ó Pai, para escrever, Senhor. Obrigada por tudo que recebemos hoje aqui. Que essa leitura desça ao nosso coração e gere frutos. Não nos deixe, Senhor, sair da tua presença sem gravar estas palavras no nosso coração. Guarde, Senhor, a nossa casa, a nossa alma, os nossos pensamentos. Que durante esses dias, Senhor, o Espírito Santo continue nos lembrando do que aprendemos. E que Cristo continue encontrando lugar dentro de nós e nos curando. Tire, Senhor, qualquer dúvida do nosso coração, qualquer falta de discernimento e qualquer trava, Senhor, que não nos deixe ver a tua palavra, a tua beleza, a tua graça sobre nós. Não é por merecimento nós aprendemos, Senhor, mas é pela tua graça. Que a tua voz, Jesus, seja a nossa única direção. Em nome de Jesus. Amém. Eu tenho aqui algumas palavras que eu marco para poder fazer direção em oração, porque às vezes a minha mente dispersa, e essa oração eu sempre faço antes do nosso encontro, que Jesus toca no coração para ser falado e ministrado aqui. Então, todas bem? Tudo certo por aí? Querem dar algum recado, alguma coisinha? Então, eu vou ter que Sim. marcar aí mais um dia para a gente poder se encontrar. Mas aí segue as outras duas que nós temos de data. Deixa eu ver aqui, só para eu lembrar. A próxima vai ser dia 27, né? Quinta-feira que vem. E depois dia 4/12. E depois nós marcamos mais para poder terminar o livro, tá bom? Como que vocês estão? Tá tudo bem aí? Sim, tá tudo. Está tudo Betinha. bem. Eu tenho que manter o microfone o máximo possível desligado, porque aqui são 5 gatos e uma cadela. Eu Portanto, sei. Aqui tem 4 cachorros. 4 cachorros. Estão tudo presos Não agora. era duas, Beth? é porque o cãozinho tá na minha sogra. Ah, E aí tá. eu tô com a mais barulhenta aqui. Olha lá. Ah, pipoquinha. Olha, é igual meu pipoquinha. Tá fazendo companhia pra minha sogra, o pipoca. Oh, Então, tá tá certo. certo. Gente, muito obrigada pela presença de todas vocês. Continue aí ministrando o coração de vocês aí essa palavra. Guardem elas, né, nessa semana. Se vocês precisarem de algo, tem meu número aí, pode me chamar, pode falar comigo no particular sobre a leitura de hoje, sobre o que quiserem.
tá bem? E Aline, eu vou desligar essa ligação, mas eu vou ligar para você pelo WhatsApp, tá bom? Para a Tá gente bom, continuar conversando um pouquinho, certo? tá Beijinho, bom. beijinho a todos. Sim, Vou beijo. encaminhar aí para vocês o Obrigada. PDF e Beijinhos. também a Tchau. gravação do Tchau. nosso encontro de hoje. Tchau. Beijo, fiquem com Deus. Beijo. Tchau. Tchau.